são os seus sonhos financeiros? Ter a sua casa própria, o seu negócio próprio, sair das dívidas, ter mais renda, conquistar a sua liberdade financeira? E se eu te dissesse que tem inimigos internos chamados de crenças limitantes que tentam te impedir de conquistar tais sonhos? Se eu te dissesse que existem modelos mentais e padrões de comportamento que podem estar bloqueando o seu processo financeiro? E se eu te dissesse que a sua mente pode estar sendo uma barreira maior e mais limitante que as desigualdades sociais, por exemplo, mais limitante que a inflação e mais limitante até que a corrupção do governo, você acreditaria ou não? Saiba que existem crenças limitantes sobre o dinheiro, baseadas em interpretações equivocadas da Bíblia, que podem estar impedindo você de chegar ao seu alinhamento financeiro. É verdade. Continue aqui comigo para saber quais são as 7 piores crenças limitantes sobre o dinheiro, e algumas delas baseadas em interpretações equivocadas da Bíblia. Cada dia da semana, durante 7 dias, vou trazer uma crença limitante sobre dinheiro. E para isso, o que são crenças limitantes? Crenças são pensamentos ou convicções. É algo que você toma como verdade, sem necessariamente ter dados ou provas concretas sobre a sua veracidade. E limitante, esse termo quer dizer que essas crenças limitam a sua vida. Logo, crenças limitantes são pensamentos equivocados que temos como verdade e que nos impedem de progredir na vida. Em outras palavras, crenças limitantes são as mentiras que você acreditou. É isso aí. Como as crenças limitantes surgem, então? Existem 3 tipos de crenças: as hereditárias, as sociais e pessoais. As crenças hereditárias são aquelas adquiridas a partir da convivência familiar. Essas crenças são formadas através daquilo que ouvimos, vemos ou vivenciamos. Se uma criança, por exemplo, cresce ouvindo que dinheiro não nasce em árvore, que dinheiro é sujo, que se alguém é rico, certamente fez alguma coisa errada, ou que para ter dinheiro é preciso trabalhar feito um condenado, Você já ouviu isso? Isso provavelmente gerará uma crença limitante sobre dinheiro nessa criança. E essa crença irá se solidificar ao passar do tempo, pelo fato de essa crença se repetir várias vezes na cabeça daquela criança, ao ponto de quando essa criança for adulta, ela acreditará nessa crença e vai repeti-la até passar para as próximas gerações. E agora vamos para crenças sociais. São aquelas adquiridas pelo coletivo, do senso comum, daquilo que recebemos do meio externo, meio esse em que você passa a maior parte do tempo, tais como escola, trabalho, comunidade, amizades, notícias e etc. Exemplo: se você anda com pessoas que vivem dizendo que não dá para poupar com o salário desse país, provavelmente você acreditará que realmente não dá para poupar e vai até além. Vai acreditar que investir é coisa somente para ricos. Por fim, existem as crenças pessoais. São aquelas que são geradas através das experiências pessoais que vivenciamos ao longo da vida e conforme reagimos a essas experiências. Por exemplo, se alguém um dia
dia faliu uma empresa. Esse alguém pode pensar que não serve para ser empreendedor, ou que não leva jeito para os negócios, ou então que não tem sorte, ou mesmo que tudo o que ele faz dá errado. Dito isso, o que são crenças limitantes e de onde elas surgem? Vamos para as 7 piores crenças limitantes sobre o dinheiro. Sendo que muitas dessas crenças limitantes são baseadas em interpretações equivocadas da Bíblia Sagrada. Então, primeira crença limitante sobre o dinheiro: não dá para prosperar em um país assim. É muito fácil terceirizar a nossa condição financeira à situação do país. É muito fácil dizer que você não consegue chegar ao seu alinhamento financeiro por causa da corrupção do país. É mais fácil dizer que seu problema financeiro é por causa do país, porque daí você cruza os braços e entra ano sai ano, continua frustrado com a sua condição financeira. Se você está com essa crença limitante, provavelmente está andando com pessoas que pensam da mesma forma. Existe um estudo que diz que somos a média das 5 pessoas que convivemos. Uma das formas de começar a reprogramar a sua forma de pensar sobre o dinheiro é começar a ver as histórias de pessoas que, em meio à crise do país, prosperaram. Pessoas que, como diz o ditado, não nasceram em berço de ouro, mas mesmo assim conseguiram prosperar. Então aí você começa a pensar, bom, tem alguma coisa errada com a minha crença limitante de que não dá para prosperar em um país assim. Porque se pessoas como eu prosperaram nesse país, eu também posso. E aí você começa a se interessar em aprender com essas pessoas que prosperaram, estando na mesma condição que a sua. Então você aprende com elas o que elas fizeram para chegar lá. E então se abre uma janela de oportunidades de crescimento financeiro para você. Interessante, né? Você começa a ver oportunidade em quase tudo para que você consiga prosperar. Você começa então a olhar de perto os seus gastos, olha os ajustes que precisam ser feitos para começar a poupar. Você começa a entender a importância da mudança de comportamento em relação ao dinheiro. Então você começa a entender o versículo Romanos 12:2. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Diante desse versículo, entenda que tudo acontece primeiro na sua mente, depois a ação corre atrás. Quando leio esse versículo, me lembro da história dos 12 homens que Moisés enviou para espiar a terra prometida, Canaã. E observe que 12 homens olharam a mesma terra, porém 10 deles olharam para os desafios que iriam enfrentar ao conquistar aquela terra. E somente 2 ficaram com o olhar firme na promessa que Deus fez a Israel, que daria a terra prometida. Vejam aqui a importância de como você pensa influencia a sua ação. Enquanto os 10 homens voltam temerosos e dizendo ao povo que nem se atrevam a conquistar a terra de Canaã, porque eles até reconhecem que a terra é boa, porém, o porém sempre atrapalha. O porém deles era:
tem muralhas, o povo de lá é gigante, muito, muito mais forte do que nós. Mas os dois homens estavam firmados na promessa de Deus e disseram: vamos para cima, vamos conquistar, nós somos mais fortes que eles. Se você entender que existe um processo na sua mente, ou seja, aquilo que você pensa vira um sentimento e esse sentimento vira uma ação. E essa ação será o seu resultado. A pergunta que eu quero deixar hoje para você refletir: qual o seu pensamento sobre o dinheiro? Você identificou que o seu pensamento sobre o dinheiro é uma crença limitante? Se a sua resposta foi sim para essas duas perguntas, quero te dizer que Deus, na sua infinita bondade, nos permite transformar a nossa mente, o nosso pensamento, naquilo que Ele deseja para nós. E em se tratando de dinheiro, Ele tem o desejo que você seja próspero, como Ele diz em Eclesiastes 5, 19 e 20. E a todo homem a quem Deus deu riquezas e bens e lhe deu poder para delas comer e tomar a sua porção e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus, porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe enche de alegria o seu coração. Olha só, para hoje, com essa crença limitante de que Deus não quer que você seja próspero, espero que você entenda isso. Deus quer que você entenda que o dinheiro é ótimo servo, mas um péssimo dono. Então chega de viver aprisionado às suas dívidas. Chega de não ter mais dinheiro no fim do mês. Comece hoje a mudar o seu pensamento e fazer os ajustes necessários para chegar ao seu alinhamento financeiro. Olhe no que você tem gastado o seu dinheiro. Esses gastos te aproximam ou te afastam da prosperidade que Deus deseja para você? Responda e faça esses ajustes necessários para que sua vida financeira se alinhe aos desejos de Deus para a sua vida. Essa foi a primeira crença limitante sobre o dinheiro. Fica comigo que trarei outras 6 crenças limitantes. Deus abençoe e até o próximo vídeo.